Pronto, Ali. Bom, aqui nós vamos continuar com o assunto de geometria plana para os alunos do 8º e 9º ano. Bom, na aula passada nós falamos em ponto, reta, plano, falamos também na classificação dos ângulos, que era o ângulo reto, nós falamos no ângulo agudo, no reto e no obtuso, né? E falamos também em ângulos complementares, suplementares e replementares. E hoje nós vamos falar na bissetriz de um ângulo. Vamos começar aqui com a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Olha, nós temos aqui, por exemplo, o ângulo AOB, esse ângulo grande, nós temos um ângulo grande. Aí a gente chama de bissetriz, essa semirreta, a gente fala semirreta, que divide esse ângulo aqui, o ângulo OAB, em duas partes iguais, ou seja, se aqui for 40 graus, aqui também será 40 graus, se aqui for 20, aqui será 20, ou seja, esses dois ângulos são iguais. Então a bissetriz é uma semirreta, a gente fala que é uma semirreta, que divide o ângulo em duas partes iguais, é só isso. Então veja bem, nós temos aqui, como eu disse para vocês, se eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo aqui eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, né? 60 graus, esse ângulo aqui, ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui é 60 graus, então aqui eu vou traçar a bissetriz, ó, a bissetriz, ela vai dividir em dois ângulos, vai dividir aqui em dois ângulos. Esses dois ângulos aqui, um será 30, né? 30 graus, e o outro também será 30 graus. São dois ângulos iguais. Então a bissetriz é isso aí, nada mais que isso aí. Depois de bissetriz, das bissetrizes, nós vamos falar dos ângulos opostos pelo vértice. É outro assunto aqui, a continuação. Ângulos opostos pelo vértice. O que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice? É muito fácil. A gente tem duas retas aqui, duas retas que são concorrentes, ou seja, elas se cruzam aqui. Elas se cruzam nesse ponto aqui. Se elas se cruzam nesse ponto aqui, elas vão formar dois pares de ângulos. Dois pares de ângulos. Então nós temos esse ângulo aqui, o ângulo 1, e aqui nós temos o ângulo 3. O ângulo 1 e o ângulo 3. Esses dois ângulos aqui, o ângulo 1 e o ângulo 3, são ângulos opostos pelo vértice. Ó, o vértice está aqui, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice. O ângulo 2 e o ângulo 4 também formam outro par de ângulo oposto pelo vértice. Agora, detalhe, se esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, automaticamente eles são iguais. São ângulos iguais, tá? Então, gravar isso aí. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Então, esse ângulo 1 é igual ao ângulo 3. E esse ângulo 2 é igual ao ângulo 4, correto? Então, isso aqui é ângulos opostos pelo vértice. Toda vez que nós falamos ângulos opostos pelo vértice, você pode ter certeza que nós temos aí ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais, é isso aí. Então, aqui está dizendo, o ângulo 1 é oposto pelo vértice ao ângulo 3. É o que eu acabei de falar, esse ângulo é oposto a esse aqui, pelo vértice, são iguais. O ângulo 2 é o ângulo oposto pelo vértice ao ângulo 4. Então, o ângulo 2 e o ângulo 4, esses dois ângulos aqui são iguais. Se aqui for 40 graus, aqui será 40 graus. Se aqui for 50 graus, aqui será 50 graus. E assim por diante. Aí eu botei a observaçãozinha aqui, pessoal. Ó, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, são iguais. Eu acabei de falar também que se dois ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais, são congruentes, correto? É isso aí. Bom, terminou essa partezinha aqui, nós vamos falar o exemplo aqui, ó, o exemplo que eu acabei de falar aqui. Se eles são opostos pelo vértice, ó, 100 e 100, esses dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são iguais. 80 e 80, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então toda vez que os ângulos foram opostos pelo vértice, eles são ângulos iguais, correto? Dá uma pausa. Então é isso aí. Pronto. Bom, meus amigos, aí nós vamos ver agora, complementando aqui esse assunto, nós vamos ver aqui ângulos formados por duas retas paralelas e uma reta transversal. O que é isso? Nós temos aqui duas retas paralelas, a reta R e a reta S. E aqui nós temos a reta transversal, que normalmente a gente chama de reta T, tá? Reta T. Muito bem. Nessa reta, você vai ver que essa reta transversal que corta essas duas paralelas, elas vão ser determinados vários ângulos. Ou seja, nós temos aqui o ângulo 1, o ângulo 2, 3, 4, nessa daqui de cima. Do mesmo jeito nós temos lá de baixo, 5, 6, 7 e 8. Então vamos primeiro falar em ângulos correspondentes. Quando eu falar em ângulos correspondentes, são ângulos iguais também. Ângulos correspondentes são iguais. Então veja bem, quem seria o correspondente do ângulo 1? O correspondente do ângulo 1 é o ângulo que está na mesma reta de baixo, está na reta de baixo, na mesma posição de 1. Então se o 1 está aqui,
correspondente dele é o 5. Então, o correspondente de 1 é o 5. Então, são dois ângulos correspondentes, certo? Quem é o correspondente de 2? É o que está na mesma posição aqui nessa reta, é o 6. Não, o 6, é o correspondente de 2, é o 6. Então, 2 e 6 são correspondentes. Quem é o correspondente de 3? 3 está aqui abaixo da reta R. Então, o correspondente dele é o 7. Quem é o correspondente de 4? 4 é o 8. Então, ambos correspondentes são ambos que estão na mesma posição, ou seja, quem estiver nessa posição aqui na reta R, o correspondente dele na reta S é o 5, por quê? Porque ele está na mesma posição, e assim por diante, né? Como eu falei, isso são correspondentes. Se são correspondentes, quer dizer, todos os ângulos correspondentes são iguais, são ângulos iguais, correto? É isso aí. Bom, esses ângulos eles recebem alguns nomes especiais. Vamos começar com os nomes especiais aqui. Nós vamos falar aqui dos ângulos, já falamos dos ângulos correspondentes, agora vamos falar aqui dos ângulos alternos internos. Vamos falar em ângulos alternos internos. O que são ângulos alternos internos? Alterno quer dizer, um está de um lado, o outro está do outro lado. Um de um lado, o outro do outro. Um de um lado, o outro do outro. Então vamos aqui nessa reta aqui, alternos internos. Nós vamos tomar como base essas duas retas aqui, a reta R e a reta S. O que tiver dentro dela, os ângulos que tiverem dentro dela, nós vamos falar alternos internos e alternos externos. Vamos lá. Alternos internos ou colaterais internos. Vamos lá. Alternos, quando eu falar em alterno, quem é o alterno de 4? Alterno é o que está do outro lado, aqui na reta, aqui ó, o que está aqui do outro lado da reta transversal. Então o ângulo alterno de 4 é o 6. O ângulo alterno de 3 é alterno interno, chama isso aqui alterno interno. O alterno interno de 3 é o 5. Um está de um lado, o outro está do outro lado. Ó. Um está de um lado, o outro está do outro lado. Aí, veja bem, olha aqui, ó, ângulos alternos internos. É como eu falei, ó. Se eu tenho 4 lá, o alterno de 4 é o ângulo 6. O alterno de 4 é o ângulo 6. O alterno de 3 ali, ó, o alterno de 3 é o ângulo 5. Esses ângulos são alternos, ó. Esse e esse são alternos, e esse são alternos. Alternos internos. Internos. Por que internos? Porque nós estamos entre as duas retas, ó, entre as duas retas aqui, entre a reta R e a reta S. Então, alterno interno por isso. Então, estão internamente. Então, esse é o alterno interno desse, e esse é o alterno interno desse aqui. São ângulos alternos internos. 3 e 5 e 4 e 6. Beleza? É isso aí. Se eles são alternos internos, eles são iguais. São iguais. Pronto. Então, 4 e 6 e 3 e 5 são ângulos iguais. Símbolozinho quer dizer igualdade, né? E congruência. São iguais, na verdade. Mas nós temos também os ângulos alternos externos. Aliás, nós falamos alternos internos e os alternos externos. Perdão aqui, pessoal. Externos, vem aqui, ó. Externos. Quais são os ângulos alternos externos? Externos quer dizer que eles estão fora. Externos quer dizer que estão fora. Fora de quem? Aqui, ó. As duas retas estão aqui, as duas retas têm como base as duas retas, referência às duas retas. Então, externos é que um está lá fora, tem um alterno desse aqui. É esse aqui, ó. Está fora também. Então, o 1 e o 7. E quem? O 2 e o 8. São os ângulos alternos externos. Então, ó, o 1 está lá fora com quem? Com 7. 1 está lá fora com 7. Eles são alternos externos. O 2 com quem? Com o 8. São os alternos externos. Então, esses dois ângulos aí também são iguais. O 1 é igual a 7 e o 2 é igual a 8. São alternos externos. Aí você vai fazer o seguinte, olha, nós estamos falando aqui, o 1 e o 7, eu acabei de falar, e o 2 e o 8. Então, eles são também correspondentes, são iguais. Então, vamos gravar uma coisa, se os ângulos forem alternos internos e também alternos externos, eles são ângulos congruentes, ou seja, são ângulos iguais. Gravar isso aí, ângulos iguais. Agora nós vamos falar nos ângulos colaterais internos e nos colaterais externos, os dois, colaterais internos e colaterais externos. Pronto. Essa palavra aqui, colaterais, quer dizer mesmo, laterais, mesmo lado. Então são ângulos do mesmo lado. Quando a gente estava falando aqui em ângulos alternos internos, são ângulos que um estava de um lado e o outro estava do outro lado. Agora aqui não. Aqui nós vamos falar agora dos colaterais internos. Quando eu falar em colaterais internos, nós estamos aqui, ó, internos, colaterais, mesmo lado, então está do mesmo lado. Interno é isso aqui, entre essa e essa, entre essas duas retas. Então, quem tiver do mesmo lado são chamados de colaterais internos.
3 e o 6 são colaterais internos. 4 e 5 são colaterais internos, correto? Se os ângulos são colaterais internos, a gente não pode dizer que eles são iguais, não. Nós vamos dizer que eles são suplementares, é diferente. Suplementar é que a soma deles dá 180. Se eu somar esse aqui, com esse aqui, essa soma vai dar 180 graus. Somando esse com esse dá 180, somando esse com esse dá 180. Então, nos ângulos colaterais internos, a soma é igual a 180 graus, certo? Podemos falar também nos ângulos colaterais externos. Agora vamos falar dos externos. Externos, a palavra externos, os colaterais externos, nós vamos pegar e fazer o seguinte. Nós vamos ver que os ângulos estão fora dessas duas. Ó, esse aqui e esse são colaterais externos. O 2 e o 7. O 1 e o 8 são os colaterais externos. Eles estão externos por quê? Porque eles não estão entre essas duas retas aqui, esse paralelo. Não estão aqui nessas duas. Então, se eles são colaterais externos, a regra diz, ó, ângulos, aqui ó, a observação seguinte, não vê aqui, ângulos colaterais internos e externos são suplementares. Como eu falei, colaterais internos e colaterais externos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus, certo? Nas questões que a gente for resolver, nós vamos ver isso aí com muita facilidade. Então, vou repetir mais uma vez tudo que eu falei, só para você conhecer os ângulos. Ó, esse ângulo aqui, vamos prestar atenção, esse ângulo 1 e esse ângulo 5 estão na mesma posição, ou seja, esse 1 está bem aqui em cima da reta R e esse 5 está em cima da reta S. Mesma posição, a posição desse é essa mesma aqui. Se estão na mesma posição, são os correspondentes. Se são correspondentes, são iguais. O ângulo 2 e o ângulo 6, que são correspondentes, são iguais. O ângulo 3 e o ângulo 7 são correspondentes, são iguais. O ângulo 4 e o ângulo 8 são correspondentes, são iguais. Então, ângulos correspondentes são iguais. Eu falei isso. E para você identificar quem são os ângulos alternos internos, fica fácil. Então, correspondentes são iguais, ângulos alternos internos, fica fácil. Ó, quando eu falar a palavra interno, eu estou trabalhando entre essas duas retas, eu estou trabalhando essas duas. Alternos internos, o que são alternos internos? Alternos é que um está do lado, o outro está do outro lado. A reta que é referência é daqui, ó. Um está aqui e o outro está aqui. Então, são alternados, um de um lado, o outro do outro lado. Esse 3 está aqui, esse 5 está aqui, são alternos internos. Então, se eles são o 3 e o 5 são iguais, o 4 e o 6 são iguais. São ângulos alternos internos. Se eu falar em alternos externos, que é esse caso aqui, ó, alternos, outro caso, ângulos alternos externos. Se eu falar nos alternos externos, é assim, ó, o ângulo 1 é alterno de quem? De 7. Então, são alternos externos. O ângulo 2, ele é alterno externo de quem? De 8. Se eles são alternos externos, eles são iguais. Então, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos são iguais. São congruentes. É o que eu acabei de falar aqui. E ângulos colaterais, só lembrando, colaterais internos. Interno é tudo que tiver aqui dentro, entre essas duas, interno. Colaterais internos, colaterais quer dizer quer dizer mesmo, laterais quer dizer mesmo lado. Então, o 3 e o 6 são colaterais internos, o 4 e o 5 são colaterais internos, certo? Se eles são colaterais internos, eles são suplementares. A soma desse com esse dá 180 graus, a soma desse com esse dá 180 graus. Os colaterais internos e os colaterais externos, beleza? Então, os ângulos colaterais, a gente diz que os ângulos colaterais internos e externos são suplementares. Dizer que eles são suplementares, dizer que a soma é igual a 180 graus, correto? É isso aí.